lista de reforços do Flamengo já está na mesa e a direção do Mengão quer contratar jogadores de parar o aeroporto, mas também vai fazer apostas no mercado. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de demissão na calada da noite que pegou todo mundo de surpresa ontem no Mengão. Vou falar sobre o técnico Leonardo Jardim e a preparação do Flamengo para o jogo contra o Bahia e atualizada a tabela e da rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou boa para o Flamengo, isso porque o São Paulo, que está ali empatado em número de pontos com o Flamengo tem 20 pontos, é o segundo colocado, São Paulo tem 20 pontos, é o quarto colocado. Perdeu ontem de virada para o Vasco por 2-1 em São Januário, ou seja, Flamengo tem chance hoje de já abrir 3 pontos do São Paulo, que era um time que estava dando trabalho aqui nessa zona de todo mundo embolado, com 20 pontos, e o Atlético Paranaense com 19 pontos. Hoje, 7h30 da noite, Flamengo joga contra o Bahia. Agora, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, o técnico Leonardo Jardim vai fazer uma atividade com os jogadores e na parte da tarde ele deve aí definir o time que vai a campo para essa partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem nessa rodada a chance de encostar bem no Palmeiras. Se o Atlético Paranaense ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do Bahia, o Flamengo vai para 23 pontos, o Palmeiras tem 26, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Com isso, o Flamengo pode estar ali matematicamente empatado em número de pontos com o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Então, vencer esse jogo hoje no Maracanã, aproveitar a mística do Maracanã, a atmosfera do Maracanã, vencer do Bahia hoje é muito importante, porque vai deixar o Flamengo ali muito perto do Palmeiras na tabela, caso o Palmeiras não consiga vencer do Atlético Paranaense no Allianz Parque. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que nós vamos estar no Maracanã de olho atento em tudo que vai estar acontecendo. Óbvio que daqui a pouco, mais tarde, eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a provável escalação, como é que o Leonardo Jardim ele deve colocar o time em campo, falando muito mais sobre essa partida de hoje. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre uma demissão que aconteceu na noite de ontem no Flamengo. O que acontece é o seguinte, pegou todo mundo de surpresa, mas o time Flamengo colocou nas redes sociais que o técnico do basquete foi demitido. É isso mesmo, na noite de ontem o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, em comum acordo com o treinador Sérgio Hernandes, foi decidido o encerramento do seu vínculo à frente da equipe do basquete profissional em decorrência dos resultados recentes. O Flamengo agradece ao técnico pelos serviços prestados, pelo profissionalismo e dedicação durante o período em que esteve no comando da equipe, com destaque para a conquista da BCLA pelo clube, e deseja sucesso na continuidade da carreira. O auxiliar técnico Fernando Pereira assume interinamente o comando do time. Ou seja, o Flamengo meio que pegou todo mundo de surpresa ontem, já era bem à noite assim, e demitiu ali o técnico do basquete, que deixa o Flamengo para, quem sabe aí, daqui a pouco vai chegar um novo treinador para assumir a categoria. Tomara que o Flamengo continue, através do basquete, sendo o orgulho da nação, né? Como a gente costuma chamar o basquete do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, mas antes deixa eu falar rapidinho, para falar sobre reforços no Flamengo. Porque o Boto, antes de ontem, ele deu uma entrevista na Flamengo TV, falou muita coisa assim. Eu nem vou repercutir muito essa entrevista do Boto, porque em muitas dessas partes eu vi ele querendo meio que falar muito do Felipe Luiz, meio que ficar falando, porque isso, porque aquilo, e assim, eu acho,
na minha concepção, tá? Que o Felipe Luiz teve os erros dele, teve as situações dele, mas eu acho que o Felipe Luiz também tem muitos méritos. E se é pra gente começar a apontar erro, o Boto também errou muito. O Flamengo teve dezembro, janeiro, fevereiro e março para contratar um centroavante e não contratou. No ano passado teve aquela situação de turbulência no meio do ano. Então, assim, por isso que eu não repercuti tanto essa entrevista do José Boto lá na Flamengo TV, porque tem certo tipo de coisas que eu não gosto, sabe? Tem certo tipo de coisas que não me desce. Só que teve uma coisa que ele falou, e ontem eu pude conversar com pessoas do departamento de futebol do Flamengo sobre as novas contratações do Flamengo, sobre os novos reforços do Flamengo. E uma pessoa me garantiu uma coisa, falou, cara, o Flamengo vai forte para a janela. Por quê? A janela do meio do ano, ela é diferente da janela do final do ano. Os clubes europeus, eles estão mais maleáveis, eles estão mais convencidos a negociar jogador agora no meio do ano. Por quê? É final e início de temporada lá. A janela do final do ano é meio de temporada, então muito clube não quer perder jogador, muito clube às vezes mexe uma coisa só bem pontual ou outra coisa, e que nessa janela há uma esperança no Flamengo de conseguir fazer grandes contratações. E aí eu perguntei, mas e aí? Vai ser o quê? Contratação grande, de parar o aeroporto, contratação que vai chamar atenção? E a pessoa me disse, sim, contratação que vai reforçar a equipe no nível que a equipe precisa ser acrescentado, no nível que precisa ser ajustado, vai ajustar no padrão que a gente quer que seja ajustado. E aí, o que acontece? O Boto, nessa entrevista que ele deu lá na Flamengo TV, ele falou que agora, nessa janela, o Flamengo também vai buscar jogadores, assim, jogadores de scout, jogadores desconhecidos, e que a tendência é que chegue no Flamengo para poder fazer a diferença. Tipo um jogador que vai ser uma aposta, que vai chegar e vai fazer a diferença. Então vai vir aquele jogador, pela entrevista que ele deu, pela fala que ele deu, vai vir aquele jogador que vai resolver o problema, e aí a gente pode pensar Luiz Henrique, a gente pode pensar no próprio Danilo do Botafogo. Essa semana começou a pintar a possibilidade do Douglas Santos, que joga no Zenit. A gente pode pensar nesses jogadores que são jogadores grandes, jogadores que chegariam para brigar a posição, jogadores que chegariam para resolver problemas. Mas também, pela fala do Boto, a gente pode pensar em jogadores desconhecidos, jogadores que o scout do Flamengo vai achar para poder contratar. Ele disse assim, ó, ele, falando do Leonardo Jardim, é mais aberto a isso. Então, podemos buscar um ou dois jogadores de scouting que sejam apostas. Aqui que ele fala, ó, mas não podemos fazer aposta para o futuro sem ter o presente assegurado. Ou seja, o que dá para entender? O Flamengo vai para o mercado, que essa pessoa me falou, o Flamengo vai para o mercado para buscar jogadores medalhões, jogadores que vão resolver o problema, jogadores que são soluções imediatas, mas que o Flamengo também vai para o mercado para buscar jogadores que são jogadores aí que vão ser uma aposta e que pode ser que dê fruto. Acredito que, e torço para que encontre jogadores baratos e jogadores que vão chegar e vão conseguir dar frutos sem custar uma fortuna de dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, o mais clássico que tem no Flamengo é a contratação do Pablo Marinho em 2019, que foi um achado, né? Um diamante achado na beira de um rio. Então, assim,
De fato, um jogador que chegou, custou 4 milhões de euros, 4 milhões de reais na época, 1 milhão de euros, 4 milhões de reais na época, e o cara chegou e simplesmente botou a camisa e foi jogar e fez uma diferença absurda para aquele time. Então a ideia do Flamengo é essa: vai para o mercado, contrata jogador medalhão, jogador que vai resolver o problema, mas também 1 ou 2 jogadores aí de scouting. Flazoeiro, e a lista? O que me foi passado é que sim, já existe já uma lista de jogadores mapeados, já existe já uma lista de desejos do Flamengo, obviamente faltando aí pouco mais de um mês para o futebol parar por conta da Copa do Mundo e a janela de transferência se abrir, obviamente que o Flamengo já tem mapeado a lista de desejos de jogadores que eles querem contratar nessa janela. Tomara que dê certo, tomara que o Flamengo consiga contratar e se reforçar cada vez mais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também importante para o nosso crescimento que você se inscreva.